Ele é um dos maiores defensores da cultura brasileira, em especial da cultura popular. Nascido e criado no sertão da Paraíba, encantou-se desde cedo com a originalidade do sertanejo. Dramaturgo, romancista, poeta, professor, membro da Academia Brasileira de Letras, criou personagens memoráveis. Os mais conhecidos, Chicó, o palhaço besta, e João Grilo, o amarelo mais inteligente do mundo. Heróis da sua obra mais popular, O Alto da Compadecida, que é um marco na história da cultura do teatro moderno brasileiro. Como você já deve saber, eu estou falando de Ariano Suassuna, que é o convidado especial da nossa edição de O Que É Que Tá Rolando. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar perguntando, a arte é uma forma de transcender a morte? É uma maneira da gente, pelo menos, esquecer a morte, não é? É uma tentativa, digamos, de olhar o mundo com olhos novos e de deixar alguma coisa que, pelo menos, a gente fica com a esperança. Eu digo sempre que um escritor que se julga grande escritor ainda em vida, além de antipático, ele é tolo. Porque somente a decantação do tempo é que vai dizer se uma obra fica ou não. Mas a gente escreve sempre essa esperança. A gente morre, mas deixa alguma coisa. Quer dizer, eu tenho esperança de que eu morrendo, Chicó, João Grilo, Taberna, Dona Clarabella fiquem vivos. Quando eu completei 80 anos, me prestaram diversas homenagens no Rio de Janeiro e começaram a mostrar coisas, um programa enorme. Aí eu disse, olha, vocês tomem cuidado, porque vocês mostram tudo agora, o que é que vocês vão fazer quando eu completar 160? Né? Está completando 80, porque eu não pretendo morrer. Não pretendo não mesmo. Eu não sei se a morte está de acordo com a minha teoria, mas eu acho sempre que toda morte tem uma componente de suicídio. Se a gente se conforma, se a gente baixa a cabeça, a morte vem e dá um bote. Na minha terra, eu não sei aqui em Petrolina, mas na minha terra, no sertão da Paraíba, a morte tem nome. Ela se chama Caetana. Então, eu não sei se Caetano está de acordo com a minha teoria e vai me respeitar. Mas eu gosto muito de circo, a Adriana já explicou. Quando eu era menino, eu tinha 2 encantos na vida. Um era a leitura. Quando eu ouço dizer que a juventude está parando de ler, o pessoal diz, você não fica preocupado? Eu não fico não, eu fico com pena, fico com compaixão. Porque não deixa de ler não. Porque quem lê, quem gosta de ler, não morre só. Lá na década de 70, o senhor afirmou que o movimento armorial, né, o resultado de 25 anos de pesquisa, não era um movimento que pretendia ser rígido e criar diretrizes, lá naquele manifesto, né, uma espécie de manifesto que o senhor publicou. Hoje, 40 anos depois do lançamento do movimento armorial, o senhor acredita que o objetivo do movimento foi alcançado e que ele não é realmente um movimento rígido? Eu acho que sim. Eu sou suspeito para falar, mas dentro da medida que a gente pode ver imparcialmente as coisas, eu acho que o movimento armorial foi criado num momento decisivo da história brasileira e deixou sua marca. Quer dizer, eu noto hoje um interesse maior pelas raízes da cultura brasileira e acho que isso se deve, em grande parte, ao movimento armorial. Eu acho que os objetivos do movimento foram alcançados. A gente lutava contra o processo de vulgarização e de descaracterização da cultura brasileira. Eu acho que isso, em parte, foi conseguido. Começamos com a geração mais velha, 4 artistas mais velhos, que eram Guerra Peixe, Capiba, eu e Gibossanil. E hoje temos já uma 3ª geração de armoriais. A gente passou depois por uma fase que o movimento armorial teve uma atuação marcante na música, com Cláudio Pereira,
Jabra Maciel e principalmente Antônio Madureira. E hoje eu vejo um violinista jovem, violinista e compositor, Sérgio Ferraz, acaba de compor, neste ano de 2012, um concerto harmonial para violino e orquestra de cordas. Quer dizer, todo o movimento atuante. Cheguei no Rio de Janeiro e encontrei um grupo gesto de música harmonial. Em São Paulo, a mesma coisa. Uma harmonial raiz, parece que é o nome. Quer dizer, em Minas Gerais, um violeiro chamado Renato Andrade imprimiu um disco chamado A Viola Armorial de Renato, a música armorial de Renato Andrade. Quer dizer, então, o movimento, além de ter se estendido pelo Brasil, continua renovado, porque já existe aí uma terceira geração de pintores armoriais, de tapeceiros, de gravadores, de porcelanistas, etc, etc. Muitas vezes me acusam de ser um sujeito exclusivista, radical. Eu sou mesmo, um pouco. Mas não é tanto quanto eles dizem, não. Eles dizem, por exemplo, que eu não gosto de cultura estrangeira, porque eu valorizo muito a cultura brasileira. Não. Eu valorizo a cultura brasileira porque ela está sendo marginalizada. A cultura brasileira está sendo deixada de lado. Então, a falta de outras virtudes, eu tenho essa. Eu sou um sujeito teimoso danado. Eu não tenho poder político, não tenho poder econômico, mas eu tenho uma língua afiada na peste. E essa está a serviço do meu país e do meu povo, tá certo? Também nesse manifesto, né, nessa espécie de manifesto livreto que o senhor escreveu lá na década de 70, o movimento armorial, o senhor afirma que o sertão nordestino era um lugar privilegiado porque aqui a tradição era preservada, mais severamente preservada. Hoje o senhor ainda pensa assim? O senhor consegue assim? Eu não disse exatamente assim, que eu não vim para a pensão sertão pelo fato de a tradição ser preservada. Porque eu acho que a gente tem que encarar a tradição por dois aspectos. A tradição não pode ser encarada com rotina e repetição. Não é? Eu cito sempre uma frase do grande político socialista francês Jean Jaurès. Ele dizia que nós não cultuamos as cinzas dos antepassados, e sim a chama imortal que os animava e que aponta para o futuro. Tá entendendo? Se eu for repetir o que os dramaturgos brasileiros fizeram, eu não estou fazendo tradição, não. Eu estou fazendo rotina. Não é? Rotina e falta de imaginação. E isso, nenhum movimento cultural que se preze deseja. Eu quero, sobretudo, agradecer a vocês, porque eu vou dizer uma coisa: se numa segunda-feira, a essa hora da noite, me chamasse para ouvir um velho de 85 anos, eu não vou nada. Tá certo? E vocês vieram. Eu vim porque sou eu, mas vocês vieram. Muito obrigado, então. Vou pedir desculpa também por causa da minha voz. A minha voz é assim mesmo, eu não tenho outra para usar, infelizmente. Então, a minha voz é feia, fraca, baixa e rouca. E eu vivia muito traumatizado por causa disso, porque um professor com essa fala é uma desgraça. Mas, até que recentemente eu passei em São José do Egito, e lá eu tomei conhecimento de um verso. Vocês já ouviram falar no grande poeta popular brasileiro e pernambucano que foi Lorival Batista? Já ouviram? Lorival Batista era uma figura. Aliás, eram 3 irmãos cantadores: Lorival, Dimas e Otacílio. Todos 3. Agora, Lorival era o mais moleque dos 3. Dimas era um sujeito todo alinhado assim, Otacílio, o meio termo. Mas Lorival era um moleque, era engraçadíssimo ele.
você sempre se discutia quem é melhor, Dimas, Lorival ou Otacílio. Um dia ele disse, acabe com essa besteira, que eu vou dizer como é. Dimas é igual a Otacílio, e os dois juntos são pior do que eu. Eu sou melhor do que eles dois juntos. Era assim, pai bem, então, ele tinha a voz feia, como eu. É até difícil de acreditar o que eu vou dizer, mas a voz dele era mais feia do que a minha. Pois bem, aí ele uma vez, cantando com o cantador disse isso, passou na cara dele, que ele tinha a voz feia. Aí ele fez uma cestilha que me livrou de todos os traumas. Ele disse o seguinte, eu sei que tenho a voz feia, sei disso e vivo tranquilo, porque o urubu não canta, não toca, nem tem estilo, come carne todo dia e nunca comprou 1 quilo. Agora eu bati palma para Lorival Batista, viu? Eu estou dizendo isso, esclarecendo, porque um jornalista do Rio outro dia disse que quando eu falo, eu me empolgo tanto com o que digo que me aplaudo a mim mesmo. Eu não estou aplaudindo a mim mesmo. Quando vocês aplaudiram a mim aí, eu fiquei parado. Agora vocês aplaudiram Lorival, eu bati também. O senhor recusou a primeira proposta para fazer um trabalho para a televisão, o senhor recusou e afirmou que um dos dois teria que mudar o passo para que o senhor aceitasse. A televisão mudou o passo, né, com relação a isso. No entanto, hoje algumas... Eu pergunto uma coisa, você viu uma novela chamada Cordel Encantado? Fiz sim. Eu considerei aquilo uma vitória armorial. É? É, porque você veja uma coisa, a novela tem alguns defeitos, é claro, mas no geral ela é uma aproximação com o espírito mágico do folheto nordestino, né? E era isso que nós pretendíamos, né? Na verdade. Toda aquela em Cordel Encantado se faz aquela coisa do sertanejo que fala errado, e também tem essa relação com os contos de fada mesmo em si, né? Sim. Eu não acho que o sertanejo fala errado, não. Porque a TV, a mídia, na maioria das vezes, sempre retratava o sertanejo falando errado. Ah, sim. Eu acho que a novela Cordel Encantado nisso foi boa, porque ela apresentou uma recriação da linguagem, uma recriação e não uma deturpação da linguagem popular do Nordeste, né? Eu comecei essa carreira que hoje estou dando continuidade a ela aqui. Eu tinha 19 anos, quando eu dei a primeira aula desse tipo. Eu tinha 19 anos, estou com 85, foi uma opção de tempo. Foi em 1946. Pois bem, aí eu levei Lorival, Dimas, Otacílio e mais um poeta popular chamado Manuel de Lira Flores. Eu levei para o Recife, fiz uma cantoria no Teatro de Santa Isabel. No tempo foi um escândalo tão grande que o diretor do teatro não queria dar. Ele disse para mim, mas você quer trazer cantador de viola para um palco onde falaram Castro Alves, Joaquim Nabuco e Tobias Barreto. Aí eu disse, doutor, eu queria ouvir a opinião deles três, de Castro Alves, porque eu tenho certeza que eles iam gostar. Pois bem, mas o caso era tão pesado que ele disse assim, eu vou despachar favoravelmente, mas eu vou ressalvar a minha responsabilidade. Repare como era desprezada a cultura popular brasileira. Aí ele botou, tendo em vista o destino filantrópico do evento, eu concedo. Pois bem, porque metade da rede ia ser dada ao abrigo de cegos. Então, foi por isso que ele concedeu. Pois foi um sucesso, a cantoria foi um sucesso. Mas o que eu queria contar foi essa história de Lorival. A certa altura, estavam lá 2 estudantes paulistas, e eles pareciam bebido um pouco, e começaram a ficar meio despeitados por ver aqueles cantadores com aquele brilho todos, e eles ofuscados. Aí, a certa altura, eles pediram licença, entraram no palco,
e foram fazer o que hoje eles chamariam uma performance. Uma performance. Eu tenho horror a esses nomezinhos em inglês, viu? Horror. Na última aula que eu dei, alguém disse para ok, eu disse, você é o cor? Quando? Onde? Como? Se é o verbo ocar, não é? Eu ok, tu ocaste, ele ocou, nós ocamos, nós ocaste, eles ocaram. Com relação à programação da TV aberta brasileira, o senhor observa algum avanço com relação à produção de produtos, programas educativos e culturais? Olha, aí é o seguinte, você tem que ver o seguinte, eu tenho uma grande compreensão para o problema da TV, porque eu sei, eu não sou nenhuma criança, aos 85 anos, quer dizer, uma empresa de televisão é a instituição de uma empresa. Não digo no seu caso, você trabalha para uma empresa de televisão oficial, pública, cultural, mas uma empresa comum de televisão, como a Rede Globo, por exemplo, ela é instituto de uma empresa, então ela não pode dar 24 horas de arte, não. Ela tem que mostrar noticiário, tem que mostrar moda, enfim. Ela trabalha com os aspectos que não tem ligação direta com a arte. Agora, eu tenho notado uma preocupação maior com a cultura e com a cultura brasileira. Né? E algumas empresas, ou melhor, já que eu estou tratando da Rede Globo, para mim, eu só vejo a Rede Globo. Porque com todas as críticas que eu possa fazer, é uma TV que às vezes ousa. E eu pessoalmente, eu acho novela melhor do que qualquer enlatado americano. Como eu disse a vocês, eu simpatizo muito com o doido, né? Petrolina é muito grande, eu acho que aqui não tem um doido oficial, não tem não. Pode ser que tenha alguns doidos, mas o doido oficial, isso é negócio de lugar pequeno. Itaperuá tinha um doido oficial. O doido oficial de Itaperuá chamava-se Manuel Bento. Para vocês terem uma ideia dele, um dia de feira lá em Itaperuá, 11h30, o sol do Cariri paraibano, é pior do que esse daqui. Aí, tem um muro lá bem comprido assim. Aí, Mané Bento, o camarada foi passando num beco lá, estava Mané Bento, e com o ouvido encostado no muro, ouvindo, escutando. Aí o camarada parou e começou a escutar também. Daqui a pouco tinha 5 ou 6 pessoas, todas. Aí um perdeu a paciência e disse, Manuel Bento, eu não estou ouvindo nada. Ele disse, desde manhã que está assim. Aí o sujeito foi admirado. Tem outra muito boa. O doido oficial de São José do Egito. Eu vou muito a São José do Egito. Quando eu era menino, São José dividia com Itaperuá. Hoje não, criaram outros municípios, mas aí o doido de São José do Egito, o doido de São José do Egito chamava-se Bio Doido. Bio Doido era louco por relógio, mas ele não tinha, coitado, não tinha dinheiro, não tinha relógio. Ainda era Bio Doido, um relógio quebrado, era mais uma casca de relógio, de pulso. Então a brincadeira dos desocupados de São José do Egito era perguntar as horas a Bio Doido. Ele danava-se, dizia uma bateria de obscenidade, desaforo. Ele ficava danado quando perguntava as horas a ele. Um dia chegou um delegado novo em São José, delegado fardado. Aí um sem vergonha lá de São José disse, vinha Bio Doido assim, ele disse, pergunta as horas aquele. Aí o delegado disse, que horas são? Bio Doido olhou ele da cabeça aos pés, ele fardado. Aí disse, eu não lhe dou uma resposta agora, porque eu sei que o senhor é de fora. Mas todo mundo aqui em São José sabe
que o meu relógio não trabalha. Aí o delegado disse, não trabalha? Então não adianta. Ele disse, não adianta, mas também não atrasa. Essa vontade, né? Pode ir. Durante os 8 anos do governo Lula, o número de universidades federais saltou de 148 para 274, e institutos federais, os IFs, de 140 para 354 campi. Como o senhor analisa essa expansão do ensino superior no Brasil? É uma expansão apenas numérica ou a qualidade também tem aumentado? Olha, isso é um índice, como todo índice, é indicativo de um grande salto que o Brasil deu no governo Lula, não é? Você veja, outro número, a gente estava em 35% de pessoas no Brasil todo que vivem abaixo da linha da pobreza. Hoje foi reduzido a 18%. Ainda é um horror, porque 18% de 190 milhões é muita coisa. Mas isso é uma prova da mudança, né, do salto. Na minha opinião, o presidente Lula foi o maior presidente que o Brasil já teve. Porque ele mostrou essa preocupação com os desfavorecidos, com os despossuídos. Na minha família, eu tenho um primo chamado Saul. E Saul, ele uma vez disse a mim, ô Ariano, na família da gente, quem não é doido, junta pedra para os doidos jogarem do povo. Tá certo? E eu cheguei à conclusão que ele tem razão, porque eu não atiro pedra não, mas eu estou juntando pedra, eu já estou, tá vendo? Olha aqui, ó. Eu ando com essa caixinha para todo canto, com essas pedras. Inclusive, uma delas é daqui, da beira do São Francisco. Eu considero o São Francisco um rio sagrado. O São Francisco é para mim o que o Ganges é para os indianos. É o rio mais importante do Brasil. É o São Francisco. Outro grande brasileiro, eu falei na frase de Machado de Assis, que também me norteia no meu trabalho, foi um grande brasileiro chamado Alceu Amoroso Lima. E a frase que ele disse é mais importante ainda, porque ele não era nem mineiro, nem nordestino. Ele era um grande brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro. Pois bem, ele disse o seguinte, do Nordeste, repare como isso é honroso para nós, do Nordeste para Minas, corre um eixo que não por acaso segue o curso do Rio São Francisco, o rio da unidade nacional. A esse eixo o Brasil tem que voltar de vez em quando, se não quiser se esquecer de que é Brasil. Não é uma beleza isso? Repare como é honroso para nós. E ele não era nem nordestino, nem mineiro. Desde aí que eu comecei a pensar, e eu vou mostrar a vocês. Então, essa pedra foi apanhada na beira do Rio São Francisco. Em 1948, foi me dada por aquela mulher linda que está ali, e que é minha namorada desde esse tempo. É inegável a importância do Rio São Francisco do ponto de vista econômico e social. O senhor também disse que do ponto de vista cultural o Brasil sempre precisa estar vindo aqui beber no Rio São Francisco. O que é que faz o Velho Chico ser tão importante culturalmente? Primeiro, ele já foi definido com toda a razão como o Rio da Unidade Nacional, né? Você veja que ele nasce num lugar que é um polo cultural da maior importância do Brasil, Minas Gerais, e vem para outro polo da maior importância que é o Nordeste. Então ele é uma espécie de ponto de ligação entre o Nordeste e Minas Gerais, não é? Entre Euclides da Cunha, que nasceu no estado do Rio, mas ele era, como escritor, ele foi um escritor do Nordeste, não é? Os sertões, então com Guimarães Rosa, não é? Você tem o Rio São Francisco, do ponto de vista cultural e simbólico, que é muito importante para a cultura. Você tem essa forma de ligação extraordinária entre um compositor como
Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, grande compositor brasileiro do século XVIII. E você tem Luiz Álvares Pinto, que é um grande compositor brasileiro do século XVIII, quer dizer, e é o nordestino. Então, essa ligação do Nordeste com Minas é o Rio São Francisco que simboliza. E com relação às manifestações daqui, o senhor conhece já o samba de véio, né, da Ilha do Maçangano, a Marujada de Curaçá. O que o senhor diz sobre essas manifestações? Essas manifestações todas são de alta importância, né? Porque mantém uma linha brasileira e fora de qualquer imposição que me venha de cima ou de fora, né? Então é isso que me fascina nesses tipos de manifestações culturais do povo. Professor Ariano, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado também pela oportunidade e até outra vez. Eu queria encerrar justamente com os versos que o senhor encerra o Alto da Compadecida e com a fala do palhaço, né? O senhor diz assim, que é um verso popular, né? Um cordel, né? Diz assim, meu verso acabou-se agora, minha história é verdadeira. Toda vez que eu canto ele, vem 10 mil réis para a algibeira. Hoje estou dando por 5, talvez não ache quem queira. Aí o palhaço seguida diz assim, né? E se não há quem queira pagar, peço pelo menos uma recompensa que não custa nada e é sempre eficiente. Eu faço uma adaptação e digo assim, rendemos nossos aplausos a Ariano Suassuna. Vamos lá. Vou então concluir e vou concluir com a história. Eu sou um contador de história. Quando o governador Eduardo Campos me nomeou para ser o seu secretário, um deputado que é contra ele, fez um discurso contra o governo na Assembleia e terminou sobrando para mim. Porque ele aí falou lá mais coisa, aí disse, quanto ao secretário Ariano Suassuna, ele é um secretário apenas figurativo. Ué, figurativo, em cima de um carro, para cima e para baixo, dando aula no estado todinho. E ele disse que o governador tinha me nomeado somente para eu ficar com cara de secretário, tá bom? E para ele dizer que contava comigo na equipe. Olha, que os secretários que tem aqui, me perdoem, mas o que eu vou dizer é uma brincadeira, mas eu não me orgulho desse nome de secretário, não, só por um motivo muito simples. Quando eu era menino, em Itaperuá, tinha um jumento sem dono, que andava na rua, sabe como era o nome dele? Secretário. Aí, quando o povo chama secretário, eu penso que estão zonando comigo. Então não é verdade por aí. Depois, eu ser chamado de figura. Ele fez o discurso na Assembleia, saiu uma noticiazinha bem pequena no jornal. Acho que ele nunca pensou que eu tivesse lido, mas eu li. Eu li, como todo sertanejo, eu sou vingativo. Eu disse, esse peste me paga. Mas eu não faço vingança violenta, não. Eu tenho horror à violência. Mas uma vingançazinha mansa assim, eu tomo. Aí, quando foi uns dias depois, eu estava no teatro, ele chegou. Nós nos tratamos cordialmente, sempre nos tratamos, e continuamos a nos tratar. Mas quando ele olhou para mim, fez um Judas Iscariotes. Não estou me comparando com o Nosso Senhor, não, mas ele pode ser comparado com Judas. Aí ergueu os braços assim e disse, meu caro Ariano, como vai? Aí eu disse, figurando. Aí ele perdeu um pouco a graça assim, aí disse, você não sabe com que carinho eu disse aquilo. Aí eu disse, eu imagino como não é você quando fala com raiva. Porque falando carinhosamente é desse jeito. Então, a primeira vez que eu me encontrar com ele, eu vou dizer a ele, eu digo, olha, eu posso ser um secretário figurativo, mas eu estou mostrando minhas figurações pelo estado todinho, coisa que nenhum secretário fez, né? Fica aqui, Recife e Olinda. Eu digo, e depois o seguinte, você não sabe como é que se trata carinhosamente as pessoas, não. Quando você quiser aprender como é que se trata carinhosamente um velho palhaço e o seu circo, dê um pulo ali em Petrolina e vocês vão ver, você vai ver, né? Com essas palavras eu agradeço
o carinho, a atenção e me despeço. Muito obrigado.